E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender porque em determinados momentos do gráfico você pode pensar numa compra, porque em determinados momentos do gráfico você pode pensar numa venda, sempre com o pensamento na técnica, ou seja, quanto mais técnica você utiliza, quanto mais razão na hora da sua negociação, mais próximo do acerto você está. Então você que está chegando agora no canal, pela primeira vez, se inscreve, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo por aqui, já vai deixando o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que o material, que a aula é boa para você, ajuda você e faz com que você não perca nenhuma aula que eu subo aqui no canal, tá bom? Então, fazendo a primeira entrada aqui, uma venda aqui em euro JPY e depois nós vamos estudar o porquê desta venda aqui. Vai fechar? Perfeita entrada. Fechou? Olha só, pessoal. Se a gente for marcar algumas regiões aqui, ó, eu poderia marcar minha região de suporte aqui, poderia marcar minha região de resistência aqui e poderia marcar minha região de 50% aqui. Perfeito? Então eu tenho aqui, ó, acho que isso conta isso tranquilo para vocês, né? Eu tenho meu suporte, tenho minha resistência, tenho aqui minha região de equilíbrio, 50% do movimento. Quando o ativo faz esse padrão de vela aqui, ó, muitos de vocês, o que faz quando acontece um padrão de vela como esse? O pensamento é sempre assim, olha, um padrão de vela de reversão. Existem padrões de velas de reversão em contextos de não reversão. Existem padrões de vela de reversão em contextos de reversão. Então são coisas distintas. Quando existe um padrão de vela em um contexto de reversão, com certeza será uma reversão daquela região. Agora, quando existe um padrão de vela, mas não tem um contexto de reversão, logo, aquele padrão de vela não tem efeito prático. Então você tem que entender o movimento do preço, qual é o contexto para ter a convicção disso. Então, por exemplo, muitas pessoas aqui, ó, continuaram a compra nessa região. Pensando assim, ó, padrão de reversão, o preço vai continuar subindo e acabaram tomando o quê? Um loss bonito, né? Porque na verdade, aqui pessoal, é um padrão de reversão, mas não está dentro de um contexto para reversão. É diferente, por exemplo, que se você olhar aqui, ó, você viu que aqui tem um padrão de reversão dentro de um contexto de reversão, numa região de suporte, para o preço buscar região de oferta. Aqui, por exemplo, você vê um padrão de reversão para o preço sair de uma região de oferta e buscar uma região de suporte. Logo, quando há ativado este padrão aqui, o preço ainda não chegou numa região de suporte. Região de suporte que eu digo, região máxima da região, do canal, do 100%. Entendeu? Então, logo, quando acontece alguns padrões pelo meio do caminho, você tem que ficar esperto, que às vezes aquilo ali vai te atrapalhar. Por quê? Porque as pessoas focam só na chamada vela, ou fica ali só olhando a vela e esquece do contexto gráfico. Por isso que muitos comprariam aqui, muitos estariam tomando loss, sendo que o contexto aqui é de venda. O contexto é de venda. Sempre aliando as regiões na tendência com os padrões de vela. Padrão de vela é um padrão de reversão ou não padrão de reversão dentro de um contexto gráfico, para você seguir a tendência ou corrigir a tendência, simples assim, tá? Você que está chegando no canal pela primeira vez, eu deixo esse book aqui inteiramente grátis para você fazer download. É muito simples para você fazer download, basta vir aqui no canal do YouTube, nos meus links oficiais, você vai ver aqui ó, os links oficiais. Então aqui você tem o canal do Telegram, que é onde você baixa o e-book. Você tem o meu Instagram para me seguir, tirar dúvidas por direct. Tem o meu WhatsApp e tem também
o link de acesso ao treinamento. Estes links também estão abaixo de cada videoaula, tá pessoal? Para você não perder e falar assim, eu não consegui acessar. Aqui, por exemplo, ó, quando você entra no canal do Telegram, você vê aqui, ó, mensagem fixada, clica sobre ela, abre dois links abertos, e aí você escolhe qual você quer para fazer o seu download. Aqui dentro você vê resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias por aqui. Aqui você já vê o Joelson, bom dia professor, começando a semana bem, 4-0, um ótimo começo de semana, não só para você, mas todos os alunos também, um forte abraço, fica com Deus. E ainda ele diz assim, professor, o indicador está aparecendo no meu celular também. É isso aí, Joelson, meus parabéns. Aqui o Gildeão, batendo meta, em corretoras diferentes. Aqui também o Everson, batendo meta, correndo atrás do tempo perdido, né, Everson? Claudemir aqui, boa noite, sumido, mas estudando muito e tendo resultados, né? O conhecimento liberta. E como liberta, né? Aqui também o Claudemir usando o indicador, só alegria, né, Claudemir? Aqui o Rafael, batendo meta. Isso aqui o pessoal operando em OTC, né? Fim de semana. Aula que eu subi ontem aqui para o canal sobre marcações macro e marcações micro. Gabriel aqui batendo meta. Cleito aqui, batendo meta. Jonas batendo meta. Obrigado, Jonas. Obrigado aí pela declaração. O Luiz aqui, batendo meta. Pedro batendo meta. Cleiton novamente batendo meta. O Marcos aqui, utilizando o indicador também. Tirando tudo que ele aprendeu de errado. A ferramenta tão perfeita, indicador que ajuda. É isso aí. Parabéns, Marcos. E assim por diante, tá, pessoal? Entra aí, baixa o seu e-book. Você também que é aluno, quer saber sobre o indicador aí, no módulo 13 eu falo sobre isso, subo a aula lá. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Quer me seguir aqui no Instagram? Deixa eu fechar aqui o Avast. Ele tá abrindo, eu renovei o pacote com ele, ele fica abrindo agora toda hora aqui. Cadu, né, o Instagram, link com resultados dos alunos, ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, direct, caso você queira tirar alguma dúvida, já tem uma mensagem aqui, tá bom, pessoal? Corre então, aproveite, você que realmente quer aprender análise gráfica, você que realmente quer entender como os gráficos funcionam. Bom, EuroJPY, fazendo aquela movimentação clássica, deixa eu ir para um atrativo. Os ativos JPY, começando o dia aí, abriram o mercado ontem, estão fazendo aí as suas negociações. Deixa eu dar uma olhada aqui, o preço está travado na região. Ele tem duas possibilidades aqui. O preço ele pode tanto subir o movimento, como ele pode descer um pouco mais, né? Ele está bem travado ali, vamos ver o que ele vai fazer. É por causa desse pavio, tá, pessoal? Por que você fala que ele pode descer um pouco mais? Por causa da região. É uma região bem ampla aqui, Deixa eu traçar uma linha aqui para você ver. A região aqui, é essa região. Ele pode vir até essa região. Então esse pavio aqui, apesar de mostrar que existe ali uma rejeição na região do ativo, ele pode às vezes nos levar ao erro, tá? Por isso que região ela tem sempre que ser estudada de uma forma bem legal, tá? Tem que ter convicção do movimento. É claro que aqui eu sei que o preço, ele está fazendo várias movimentações técnicas que me dão o ensejo de fazer uma entrada. Ele faz um movimento de queda, ele faz... caiu conexão. Ele faz o segundo movimento de queda. Fechou, ufa, pensei que ia perder o trade. Ele faz aqui, na micro-região, ele faz aqui, o terceiro movimento de queda. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Deixa eu mudar a cor aqui do ativo. Deixa eu ver se você consegue enxergar melhor. Queda, queda e queda. Tá? O ativo aqui, mostrando queda do preço. Isso, pessoal,
numa micro-região, onde eu marquei aqui, perdão, que o preço poderia vir buscar essa região. Então, olha só. Primeiro, lembra que eu trabalhei isso na aula de ontem. Você que não assistiu, por gentileza, assista. Ó. Forma micro de analisar o gráfico, aliás, macro e forma micro. Então, eu alio a forma macro do gráfico com a forma micro do gráfico. Os dois têm que trabalhar da mesma forma. Nesse sentido, eu vou conseguir entender como a tendência está trabalhando. Eu vou conseguir entender as regiões gráficas. Eu vou entender por que o Cadu, mesmo assim, fez uma compra aqui, sabendo que a região vinha até aqui, ó, essa máxima. Por que o Cadu correu risco? Porque existe um contexto. Correr o risco, pessoal, que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que o preço poderia muito bem fazer uma movimentação e buscar aqui, ó, não aqui, né? Deixa eu voltar. Ele poderia nascer aqui um candle de baixa e vir buscar aqui para depois fazer movimento de alta. Poderia muito bem fazer isso. Só que ele não demonstrou, de acordo com a força do mercado, com os padrões de fluxo ali, volume, ele não mostrou essa continuidade, ele não mostrou essa força. Logo, eu consegui compreender o que o ativo está fazendo e já fiz minha entrada de compra ali seguindo os padrões macro e micro das regiões da movimentação do gráfico. Então, ó, entradinha aqui em euro JPY, vendendo o ativo nessa região, lindamente, GBPJY, comprando ativo nessa região lindamente. Vamos ver o que nós temos mais aqui de ativos. Ó, Euro JPY, GBPJPY, agora vamos para Euro GBP. Euro GBP, 5 segundos, deixa eu fechar aqui. Pronto, Euro GBP. O Euro GBP ele mostra um ativo bem... movimento para cima, movimento para baixo, região que sobe, região que desce. Ele não deixa uma clareza de movimento, né? Ele não quer deixar assim, uma movimentação de clareza. Olha aqui, pessoal. O mesmo acontecimento que aconteceu aqui, ó. Olha o candle que aparece aqui, eu faço compra. Olha o candle que aparece aqui, eu faço compra. Você percebeu que são padrões de candles iguais, mas em contextos diferentes? Aqui o meu pensamento é continuidade de movimento para ele chegar na máxima da região. E olha o que ele está fazendo, ele está vindo buscar o fundo antes de subir o preço. Então ele está vindo fazer o que? Ele está vindo buscar essa região antes de subir o preço. Ele poderia ter feito esse mesmo movimento que ele está fazendo lá naquele ativo que eu havia feito a entrada. Você conseguiu entender agora o motivo que eu falei que poderia acontecer? E é o que ele está fazendo. Ó. Deixa eu pegar ele aqui, Euro GBP. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui embaixo. Ó. Vou pegar ele aqui embaixo com duas taxas. Fechou. Deixa eu fechar ele aqui. Ó. Ele veio aqui na máxima da região. Deixa eu abrir aqui a amplitude no movimento. E agora vocês veem. O que eu fiz agora? Ó. Vocês viram que são o mesmo padrão de vela de reversão, pessoal? Tem muita gente que decora assim, um padrão de vela de reversão. Ah, esse padrão é vela de reversão. Esse padrão sempre que acontecer reversão. Mas existe contexto gráfico. Então, se eles tiverem um contexto gráfico que me ajude a entender essa movimentação para que haja um padrão de reversão, ela vai existir. Quando o gráfico aparece num contexto de região diferenciada, ou que eu não consigo fechar o contexto, ele pode acontecer de contra o movimento. É normal, pessoal, tá? É só entender o que ele está fazendo. Ó, vai fechar, tá lá. Olha só, agora ele veio e fez um movimento. Por que que o Cadu continua aqui, ó? Por que que o Cadu continua esse padrão? Dá uma olhada, ó. O que que você vê aqui? Você vê um micro canal de alta, né? Região micro. O que que você vê aqui, ó? Micro canal de alta. O que que você vê aqui, ó? Se a gente for levar em consideração essa movimentação, você vê macro, ficou feio, né?
Espera aí, ó. Micro, canal de alta. Deixa eu apagar para a gente fazer um negócio bonito. Ó, vou tirar essas linhas, tá? Vou fechar aqui, ó, e agora a gente vai entender um pouco melhor. Olha o que eu vejo aqui, pessoal, ó. Região de resistência, região de suporte, correto? Correto. O que eu consigo ver aqui, ó? Macro, região de alta. Então eu consigo entender aqui que aqui existe uma macro região de alta. O gráfico está fazendo esse movimento. Na mesma questão, eu consigo ver aqui, ó, numa região micro de 50% deste movimento, consigo ver o que? A micro região de alta. O que o gráfico está fazendo? Região de alta. Quando ele chega nesta movimentação, logo que ele já passou aqui, ó, os 50% do movimento, ó, 50% do movimento, 100% do movimento, 100% do movimento. Logo, o que eu espero que o gráfico faça nesse movimento? Que ele continue a movimentação aqui, ó. Que ele continue nessa movimentação. Por isso o pensamento de compra. Mas, lembra que eu falei para vocês? Padrões nem sempre ele faz a continuidade ou a reversão. Tem que ver contexto. O que ele fez aqui? Ele veio buscar, primeiro, fechar o canal para depois eu fazer a entrada de forma perfeita. Então, enquanto eu pensei em comprar, na verdade, o gráfico não pensava em buscar o movimento de continuidade. Ele veio fechar o movimento na região. Perfeito. Não tem problema nenhum. Por quê? Olha só. Ele sai do ponto A. Lembra que eu explico para vocês todas as vezes isso. Ele sai aqui, ó, do ponto A, que ele está, para o ponto B. Com certeza, para fazer um movimento aqui, ó, de pegar dinheiro, se ele achar que tá bom, ele já sobe o ativo. Se ele achar que não tá bom, ele vem para ponto B novamente aqui embaixo, ele vem para outro ponto B, pegar mais dinheiro no mercado para depois sair fazendo o movimento. Então eu tentei fazer a entrada de continuidade neste movimento aqui, levando em consideração que este pavio de candle aqui, ó, este pavio é uma briga de compradores nessa região, ó. Eu posso pegar esse pavio e ver isso, ó. É uma briga de compradores na região, para que ele continuasse o movimento. Logo, este padrão aqui, ele fez realmente a reversão do movimento, em um contexto diferente. Conseguiu entender? Tudo por causa do contexto, pessoal. Não é o padrão de vela que vai comandar, é contexto. Olha aqui, ó, ele voltou para pegar ponto B e está indo. Agora olha aqui, ó, este movimento. Ó, tanto é que eu tomei o loss, né? Agora olha esse movimento. Não é o mesmo candle? Não é o mesmo candle? É o mesmo candle. E o que eu falei para vocês? Que ele poderia vir aqui, fazer esse movimento que o gráfico fez, para depois continuar subindo. Aqui ele não fez este movimento. Aqui ele não fez, ele subiu direto. Aqui ele fez o movimento. É claro que aqui a tendência, ó, já havia chegado ao final para mudar de direção. Aqui a tendência ainda não havia chegado ao final. Ele só veio buscar força para continuar o movimento. E eu entrei querendo romper aquela região para fazer uma movimentação de continuidade. Entendeu, pessoal? Então você precisa aprender como aplicar um padrão de vela, padrão de reversão em região de suporte e resistência para você operar todos os dias com capacidade técnica. Ó, entradinha aqui em Euro USD, a primeira entrada, né? Euro USD, depois GBP JPY, Euro GBP e Euro GBP novamente aqui, praticamente 3 ativos, 4 oportunidades, fazendo um 4-1. Pessoal, você percebeu hoje, ó, que os ativos estão assim, né? Olha os ativos como estão, com muito pavio, muita volatilidade. Dia de cuidado essa semana, principalmente com os acontecimentos aí do fim de semana, lá no Oriente Médio.
o gráfico, eu falei ontem, mas para quem não percebeu ainda, existe no mercado cambial um sistema de freios e contrapesos. Quais seriam esses? Existem 3 grandes vertentes que comandam o mercado cambial aí. Então tem a moeda USA, né, o dólar, que ainda não abriu, existe o ouro e existe o petróleo, tá? Então essas moedas aqui, entre aspas, né, 2 são commodities e uma é moeda, elas comandam o mercado. Então, se o ouro sobe, o dólar também sobe e o petróleo estabiliza. Se o petróleo sobe, o dólar pode sofrer uma queda e o ouro estabiliza. Se o petróleo cai, o dólar sobe e o ouro também pode subir ou pode cair. Vai depender de um contexto gráfico. Então, pelos acontecimentos que estão acontecendo lá no mercado do Oriente Médio, vocês veem que tem países que trabalham com petróleos, nessa confusão, né, diplomática. Para nós aqui no Brasil, como a gente trabalha no mercado internacional, não vai ser um comunicado interno que vai movimentar o gráfico ou vai mudar alguma coisa. São os acontecimentos internacionais. Então essa semana, fica aí meu recado, fique esperto. Os gráficos, ó, quando você vê o gráfico assim, ó, com muito pavio, tá vendo? Muita volatilidade, procure encaixar, olha isso aqui, olha a volatilidade disso aqui. Ainda mais que hoje é uma segunda-feira. Procure encaixar bem os movimentos, procure ver os eventos em relação a esses ativos, porque isso vai influenciar na movimentação do mercado. Estou dizendo que não é bom para operar? Não, não é isso. Eu estou dizendo para você que você tem que prestar atenção, ter técnica e utilizar de sabedoria. Tem hora que você vai entrar no gráfico, não vai ver possibilidades. Tem hora que você vai e vai bater a meta facinho. Então, preste muita atenção, contexto gráfico, veja sempre a contextualização. Por exemplo, padrão de reversão. Saiba como analisar o gráfico para aplicar um padrão de reversão em suporte e resistência. Não é toda hora que um padrão de reversão é padrão de reversão. Você acabou de ver ali, ó. Olha isso aqui, esse movimento aqui. Este movimento aqui que aconteceu no gráfico. Existem momentos que ele vai ser um padrão de reversão, que ele vai fazer uma reversão do ativo, e vão ter momentos que um mesmo ativo como esse aqui, ele vai fazer a continuidade do movimento. Então, este padrão aqui, ó, que você está acostumado em analisar e entender como uma reversão, depende do contexto, ele pode ser uma continuidade de movimento, ele pode ser o preenchimento de um canal, como você viu. Você viu 2 oportunidades. Você viu ele aqui como o fim de um movimento para começar um novo movimento, e você viu ele aqui como preenchimento de um canal para ganhar força e continuar a movimentação. Logo, isso tem que ser analisado dentro de um contexto. Dentro de um contexto. Se não tiver contexto, o padrão de reversão não serve para nada. Lembra que eu falei para vocês? Qual é a hierarquia que a gente tem na análise gráfica? Primeira coisa é o contexto gráfico. As forças gráficas comandam o gráfico. Segundo ponto são as regiões. Você sempre vai ter que ter um contexto que vai marcar no seu gráfico as regiões. Após regiões, você vai ver como as tendências estão trabalhando. Logo, o quarto ponto são os padrões de vela. Então, pessoal, na hierarquia, não adianta usar o padrão de vela como carro-chefe contra contexto, regiões e tendência. Pelo contrário, ele pode ter contexto, pode ter região, pode ter tendência e pode não ter padrão de vela e você se dá bem no trade. Então o padrão de vela, pessoal, ele é só um filtro, tá? Ele é só um filtro. Se tiver a possibilidade técnica de você entender o fluxo e o volume, então, você vai sempre entrar em entradas de risco e não esperar confirmação. O que seria não esperar confirmação? Não esperar o padrão de vela. Então, na hierarquia, o padrão de vela é a última coisa a ser visto. Por isso que, por exemplo, aqui, ó,
Ah, fez um padrão de engolfo, vou entrar comprado, dá ruim. Ah, fez um padrão de engolfo aqui, ó, vou entrar comprado, deu ruim. Você entendeu? Não é porque aconteceu um padrão de engolfo aqui que significa que o gráfico vai fazer um movimento. Tem contexto? Tem região? Como que estão as tendências? Tem fluxo? Tem volume? Aí o padrão de vela se encaixa. Ou padrão de reversão se encaixa. Agora, se não tem contexto, ele não serve para nada. Ele é simplesmente um pullback, ele é um pequeno movimento no gráfico. Conseguiu entender? Conseguiu entender, pessoal? Eu espero que com isso eu ajude a você a entender mais e mais o gráfico. Para isso que eu estou aqui trazendo conteúdos para vocês. Você que quer aprender, quer aprofundar, quer acelerar o seu conhecimento, o treinamento está aí à disposição para você, num baixo custo. Você pode pagar de diversas formas. Acesso diretamente comigo, onde eu tiro todas as suas dúvidas, sano todas as suas dúvidas para ajudar você nessa caminhada. Aluno que quer saber... Minha voz falhou com tudo aqui. Aluno que quer saber sobre o indicador módulo 13. Módulo 13. Dúvidas? Só falar comigo. E a nossa hashtag de hoje é, não poderia ser diferente, né? Padrão de reversão. Você sabe utilizar um padrão de reversão? Você sabe que um padrão de reversão, que é um padrão de vela, ele tem que estar dentro de um contexto, em região e a favor de tendência. Caso contrário, você vai tomar uma tinta. Mas se você entender que você entrou mesmo correndo um risco, sabendo das possibilidades, é isso que importa. Porque a análise gráfica ela vai te mostrar a possibilidade de compra e a possibilidade de venda. E aí o risco da operação é sua. O que é melhor fazer? Operar vendido ou operar comprado ali naquele gráfico? Ele vai te mostrar as possibilidades. E você, sabendo como interpretar o gráfico para operar um padrão de reversão, esporte e resistência, você vai entender como analisar o gráfico. Você vai entender como operar o gráfico de forma tranquila. Tá bom, pessoal? Não esquece aí na hora dos comentários, escrever padrão de reversão. Você que está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, de deixar as notificações ativas para você não perder nenhum conteúdo. Eu espero que eu tenha ajudado na aula de hoje, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa de trades e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!